Caras e caros concidadãos, este dia quero expressar reconhecimento e gratidão aos seus principais autores, os capitães de Abril, e a congratulação pelo significado que esta data tem no início da liberdade e de uma vida em democracia para todos os portugueses. A Revolução de Abril restituiu-nos os direitos e as liberdades fundamentais. Ao evocarmos o 25 de Abril, temos de nos situar como o tempo e o lugar da fundação do Estado Democrático, em que Portugal se assume como República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e se propõe a alcançar uma sociedade livre, justa e solidária. Iniciou-se então uma ruptura histórica com um país social e economicamente subdesenvolvido. Afirmámos-nos na garantia dos direitos políticos, sociais, culturais e ambientais, no acesso aos cuidados de saúde, educação e proteção social, como âncoras de realização da liberdade e igualdade de todos os cidadãos. 25 de abril de 1974 iniciámos uma caminhada para o desenvolvimento. 46 anos passados, desde que emergimos da noite e do silêncio, é fundamental repensar Abril hoje e sempre. Relembro que Abril é um dia e um lugar fantástico, onde mora a esperança e o sonho de tudo ser possível. Contudo, há alguns desafios que ainda nos faltam alcançar. E a situação de emergência por que estamos a passar é a prova de que falta cumprir Abril. Hoje, encontramos nos nossos governantes uma inquestionável vontade de corrigir as desigualdades, de devolver esperança a um povo ferido, de recuperar para a Europa o sentido solidário de outros tempos. Que Abril não seja uma efeméride ritualista, é nosso dever relacionarmos com o futuro de modo estratégico, recusando conformismos neste tempo de algumas incertezas. Por isso, o nosso caminho pode ser o de retomar os grandes valores universais da paz, da liberdade, do respeito absoluto pela dignidade humana, pelo sentimento de fraternidade, do combate sem tréguas às disfunções sociais da pobreza, da exclusão e das desigualdades, pela inspiração ética da política, pela percepção de que o equilíbrio ecológico é um imperativo vital para as gerações futuras e para a própria sobrevivência coletiva. A democracia conquistada em 74 delegou no povo e nos seus representantes um poder que acarreta elevado sentido de responsabilidade. A qualidade da classe política de um país, de um município ou de uma freguesia depende do seu povo. E um povo que procura esperança tem de ser interventivo, reivindicativo, exigente, em primeiro lugar consigo próprio e só depois com os outros. E esta é a melhor forma de honrar o Abril e honrar a democracia. É assim que nós reforçamos a confiança nas instituições. No essencial, o 25 de Abril representa a capacidade de nos sabermos unir naquilo que é essencial e de divergirmos com a cordialidade e a ética que a democracia e a liberdade nos sugerem. É também importante salientarmos aqui o papel do poder autárquico na consolidação da democracia e no aumento da qualidade de vida dos portugueses. No nosso Conselho, os autarcas têm sido incansáveis e têm tido a preocupação de concretizar no dia-a-dia os valores de Abril. E, por isso, têm trabalhado permanentemente para garantir os objetivos que todos consideram prioritários. O bem-estar, a segurança, a coesão social e a promoção da qualidade de vida dos nossos concidadãos. Um patente nestes últimos 2 meses, dando e criando respostas para o combate a este que tem sido o seu e o nosso maior desafio, a pandemia que nos tem assolado. O poder autárquico, um dos principais pilares de Abril, tantas vezes maltratado, tem-se revelado fundamental no combate ao Covid-19, assegurando às populações as condições necessárias para que a vida decorra com a normalidade possível numa situação como a que estamos a viver. Permitam-me uma referência a todos aqueles que estão desde o primeiro momento deste combate desigual e que, com a sua entrega e dedicação, têm sido os mensageiros do rosto da esperança de um povo. Permitam-me ainda reforçar o esforço dos portugueses e, em particular, dos cartaxenses que assumiram como sua tarefa coletiva e compreenderam o isolamento social e a autocontenção. O que nos distingue enquanto civilização é a empatia e a capacidade de nos preocuparmos com os outros. Ele ensinou-nos que nenhuma realidade, por mais negra que seja, é eterna ou imutável. São muito difíceis os dias que vivemos. São incalculáveis as consequências e os efeitos daqui resultantes. Esta pandemia é uma crise de saúde, mas não só. A pandemia vai deixar-nos cicatrizes muito profundas. A implementação de devidos apoios e medidas específicas,
devido à recuperação de rendimentos, de empregos, de qualidade de vida, arriscamos a andar para trás nas conquistas feitas nos últimos anos. Podemos estar perante uma geração inteira perdida, se não em vidas, então nos direitos, nas oportunidades e na dignidade. É preciso muita coragem, determinação, consciência e exigência cívica para juntos podermos ultrapassar com os menores danos possíveis esta terrível pandemia. Mas, acima de tudo, temos de manter viva a esperança. Por isso, o 25 de Abril deve ser recordado e comemorado como um dia de festa para todos e uma esperança no Conselho e num país melhor para as gerações futuras. Para nós, o 25 de Abril será sempre o dia da utopia que se cumpre. Termino dizendo que, se não soubermos mudar o grande número dos paradigmas que têm sido os nossos, não mereceremos os cravos que os militares de Abril nos ofereceram. Viva o 25 de Abril, viva o cartaz, viva Portugal. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e demais membros do Executivo, Excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, Excelentíssimos Srs. e Sra. Presidentes das Juntas de Freguesia e demais membros do Executivo, Excelentíssimos Srs. Presidentes das Assembleias de Freguesia e demais deputados, Excelentíssimos Srs. Comandantes das Forças de Segurança do Concelho, Excelentíssimo Sr. Comandante interino dos Bombeiros Municipais do Cartaz, Excelentíssimo Sr. Comandante Distrital da Proteção Civil, Excelentíssimo Sr. Representante da Liga dos Combatentes, Excelentíssimas Autoridades Religiosas, Excelentíssimos Srs. Representantes do Movimento Associativo, Sociocultural, Recreativo e Desportivo, Excelentíssimos Srs. Diretores dos Agrupamentos de Escolas do Concelho, Excelentíssimo Sr. e Sra. Presidente das Associações de Pais dos Agrupamentos de Escolas do Concelho, Excelentíssimos Srs. e Sras. Jornalistas, Excelentíssimas Senhoras e Senhores. Na qualidade de representante do MIP, Movimento Independente Pluralista, a todos saúde e apresento os meus cumprimentos. Comemoramos hoje 46 anos de Abril, 46 anos dos ideais e valores de Abril, 46 anos de liberdade, igualdade, justiça e democracia. E hoje, mais do que nunca, faz todo o sentido falar e recordar os ideais e valores de Abril. Hoje, mais do que nunca, e no contexto em que nos encontramos, faz todo o sentido lembrar e honrar todos os que lutaram por Abril e tornaram possível estarmos aqui. Hoje para falar, recordar, reviver e apelar a todos para que Abril, os seus ideais e valores, não sejam esquecidos. Mas também, hoje faz ainda mais sentido porque é tempo de recordar, homenagear e honrar todos os que, no atual contexto, lutam para salvar e salvaguardar a saúde, o bem-estar e a integridade física e pessoal de todos nós. É tempo de recordar, homenagear e honrar os nossos profissionais de saúde, os nossos bombeiros, as nossas forças de segurança, os profissionais que tudo fazem para permitir a chegada de bens essenciais às nossas casas, os profissionais que procedem à recolha de resíduos, os voluntários que contribuem com a sua ajuda. É tempo de recordar, homenagear e honrar todos os que, de um modo geral e de uma forma anónima, totalmente incondicional e desinteressada, sem pretenciosismos ou necessidade de protagonismos, dão o seu contributo para minimizar os danos e as dificuldades decorrentes do atual contexto de pandemia. E, neste contexto, é tempo de recordar e reconhecer que ser livre também é ser responsável. É reconhecer que a nossa liberdade não é ilimitada, pois que termina onde começa a liberdade dos outros. E saber reconhecer e respeitar o isso é, isso sim, ser verdadeiramente livre. Ser livre é saber e admitir que, por vezes, é preciso perdermos o chão para reaprendermos a voar. Ser livre é saber valorizar. E isso, meus senhores e minhas senhoras, é o que vivenciamos no atual contexto, que nos obrigou, sem qualquer dúvida, a abrandar o nosso ritmo frenético. Obrigou-nos a desacelerar e a reconhecer a nossa verdadeira igualdade e pequenez. A tomar consciência que, de um momento para o outro, tudo podemos perder, porque tudo é perecível, nada é eterno. Que este tempo de recolhimento nos permita refletir, perceber e compreender que a vida é feita de ciclos e que é necessário que uns ciclos se encerrem para que outros se possam recomeçar. É tempo de renovar e reafirmar os ideais e valores de Abril. A tarefa é árdua, mas tenhamos coragem e bravura para aceitar, para admitir que o que realmente importa é o trabalho pelo bem comum, pela defesa dos interesses e bem-estar de todos
independentemente de ideologias políticas ou crenças religiosas. O que realmente importa é o ser humano. Que este momento nos permita refletir e reaprender a ser livres. Que este momento nos permita compreender e aceitar que ser livre é saber respeitar o outro, é ser humilde, é saber colocar-nos no lugar do outro, é saber valorizar, é saber respeitar o ambiente e a natureza em geral, é sermos educados e cumpridores dos nossos deveres cívicos, é saber respeitar e cumprir as normas de mais elementar e sã convivência social. Ser livre é ter consciência, ser praticante e cumpridor assíduo do civismo, da sã convivência social e das mais elementares regras sociais e ambientais. Ser livre é ser grato pelo dom da vida, da família, do amor e da amizade. Ser livre é ser despido de preconceitos, pretensões e interesses egoístas e mesquinhos. Ser livre é pensar e ser um ser social, coletivo, livre de pensamentos e interesses individualistas. É deixar-nos de ser cínicos, falsos, arrogantes e hipócritas. Ser livre é ser justo, fraterno, solidário, interessado e defensor dos interesses e bem-estar social no seu todo. Sejamos Abril. Sejamos dignos dos que lutaram e lutam para que possamos continuar a ser Abril. Sejamos livres. Sejamos fraternos e solidários. Sejamos conscientes da nossa pequenez e fragilidade. Sejamos conscientes de que, no final de contas, todos somos iguais. Viemos do pó e ao pó regressaremos. Sejamos conscientes de que os momentos de solidariedade, fraternidade e entreajuda vivenciados presentemente e no atual contexto deverão ser para manter no futuro, e não apenas em momentos de tempestade. Sejamos conscientes de que devemos ser e dar o exemplo às gerações mais jovens e às gerações vindouras. Sejamos conscientes de que é preciso despertar, renovar, reviver, intensificar e reafirmar os ideais e valores de Abril. Sejamos visionários, sejamos ousados, ousemos sonhar, ousemos querer, ousemos fazer. Sejamos homens e mulheres de coragem. Tenhamos a coragem e a bravura dos nossos antepassados para lutar, para acreditar, para sonhar e concretizar. Sejamos cidadãos, sejamos municípios, sejamos fregueses, mas, acima de tudo, sejamos humanos. É preciso humanizar a humanidade. Sejamos participantes ativos e fervorosos, sejamos críticos e construtivos, sejamos Abril sempre. Viva o 25 de Abril, viva os ideais e valores de Abril, viva a Constituição da República Portuguesa e viva o Conselho do Cartaz, viva Portugal. Muito obrigada. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, caros colegas autarcas, minhas senhoras e meus senhores, cidadãs e cidadãos do Cartacho. A Revolução de Abril faz 46 anos. Uma bonita idade. Já tem filhos e netos. Muito tem sido dito e escrito ao longo destas décadas. E poemas citados em profusão libertária e libertadora. Hoje queria começar por uma espécie de testemunho pessoal poético. Abril foi na primavera, quando a natureza renasce, se expande. O sol emerge com mais força e os dias se libertam da escuridão do inverno. A mim, apanhou-me na primavera da vida. Com 14 anos, sedente de conhecimento e de razão. O mundo desabrochou para mim, como uma imensa novidade de generosidade e ousadia. Parecia que o mundo tinha recomeçado naquela primavera quente. Parecia que o que ficava para trás era uma visão, a preto e branco e de canal único. E de repente tivéssemos passado para uma televisão a cores, com muitos canais e onde alternávamos entre estar de um lado e do outro do ecrã. Atores e espectadores ao mesmo tempo. A vida discutia-se e questionava-se, e o futuro também. A nova liberdade permitia-o. Já não havia um vigia na porta de cada dia. Mas fundamentalmente a guerra ia acabando em paisagens longínquas. E isso tudo, mesmo isso tudo, marcou a minha adolescência e a minha geração. Por segundos históricos,
tivemos o futuro na mão e não hesitámos em tomar decisões. E atuar em conformidade. Éramos jovens, tínhamos muita força para viver e desfrutar. Éramos rebeldes e curiosos. Queríamos tudo. No entanto, há o abril que eu desejo para o meu povo hoje. Uma série de preocupações que quero colocar e que não podia deixar de o fazer num momento grave e de crise epidémica em que vivemos. Desejo criação de redes solidárias para apoio à população em situações práticas, como a realização de compras, entrega de refeições, recolha e entrega de medicamentos ou passeio de animais domésticos. Reforço da higienização dos transportes coletivos e garantia de estacionamento gratuito aos seus utilizadores. Criação de linhas locais para apoio psicológico. Proporcionar condições para a efetivação do ensino à distância para todos os alunos, sem restrições materiais ou de cobertura de rede. Apoio social aos grupos mais vulneráveis ou que ficaram sem nenhum rendimento. Precisamos de apoiar os mais vulneráveis. Nenhuma criança pode ficar para trás. Garantir a confecção de refeições para as crianças do escalão A e B da ação social. Distribuindo pequeno almoço, almoço e lanche a quem necessitar, garantindo que cumpram o normal equilíbrio nutricional, atendendo a que muitos destes alunos dependem da escola para uma alimentação de qualidade. Os idosos e as pessoas com deficiência têm de ser acompanhados. As equipes sociais devem continuar a fazer as visitas e acompanhamentos habituais para a distribuição de refeições quentes, garantia de higiene, entrega de medicamentos e acompanhamento pessoal por telefone através dos serviços sociais da autarquia. Identificar e incluir nestes programas idosos e pessoas com deficiência que tenham ficado isolados em casa devido à crise e ao encerramento temporário de centros de dia e outros equipamentos sociais para pessoas dependentes. A autarquia deve, sempre que possível, trabalhar no âmbito da rede social, no sentido de serem reforçados os serviços de apoio domiciliário existentes, o apoio às organizações que asseguram as necessidades diárias desta população, organizações dedicadas ao apoio domiciliário, à reabilitação, entre outras, e promover canais de comunicação dedicados e com acessibilidade de apoio a esta população. Identificar e apoiar famílias particularmente fragilizadas. O despedimento de trabalhadores precários, informais e indocumentados cria novos problemas sociais. Em muitos casos, a Segurança Social não tem ainda instrumentos de resposta capazes e as autarquias podem identificar e apoiar quem está mais vulnerável. Através de cantinas, cozinhas e das equipes de apoio domiciliário e em articulação com a Segurança Social, sempre que possível, os serviços sociais da autarquia devem garantir apoio de emergência, alimentação, medicamentos, apoio financeiro, compras no supermercado e na procura de respostas mais amplas. Proteger as vítimas de violência doméstica. A prevenção e combate à violência doméstica e o acompanhamento a crianças em risco é dificultado pelo encerramento das escolas e pelo isolamento social das famílias. As situações de violência são suscetíveis de se intensificarem e importa continuar a garantir a resposta adequada. Os serviços sociais da autarquia, em colaboração com a Segurança Social, forças de segurança e entidades que intervêm na área, devem garantir visitas a famílias sinalizadas, contactos presenciais e telefónicos regulares e o reforço de campanhas de sensibilização e informação.
Deve ser reforçada a resposta de acolhimento de emergência e a mobilização de vizinhos para denúncia e proteção. Muito mais haveria que dizer. Por hoje fico por aqui. Fiquem bem, tome precauções, cumpra as indicações das autoridades de saúde. Vai ficar tudo bem. Viva o 25 de Abril, viva a democracia e as liberdades democráticas. Comemoramos este ano os 46 anos do 25 de Abril. Comemoramos numa situação estranha para todo o nosso povo e para toda a população mundial. Fruto de uma pandemia, encontramos-nos confinados em casa, uns sem trabalho, outros com dificuldades na realização do seu trabalho e, sobretudo, fora de hipótese de comemorarmos o 25 de Abril na rua, como todos nós gostaríamos de o fazer. Fruto desta pandemia, ao contrário do que muitos dizem, não estamos todos no mesmo barco. O barco não é propriamente o mesmo para quem recebe um salário cortado em um terço do que recebia anteriormente, para quem tem um salário garantido ou para quem nem sequer tem salário. Fruto desta pandemia, as empresas a fechar criou uma situação de desigualdade para quem trabalha, especialmente e também para os micro, pequenos e médios empresários. Toda esta situação leva-nos a pensar o que seria se não tivesse acontecido o 25 de Abril. Imaginemos nós o que seria da população portuguesa se não vivêssemos em democracia conquistada nesse mesmo dia. Imaginemos nós o que seria viver sem o Serviço Nacional de Saúde que temos. Apesar de todas as dificuldades que atravessa, tem conseguido dar uma resposta cabal à situação de pandemia que se vive no país. Ao contrário do que acontecia antes do 25 de Abril, a maioria da população portuguesa não tinha direito à assistência médica, não tinha direito à assistência hospitalar. Neste momento teríamos todos praticamente sem salários, sem assistência médica e os efeitos da pandemia seriam completamente diferentes. Não nos podemos esquecer que o Serviço Nacional de Saúde foi uma conquista de Abril. Apesar dos cortes sucessivos e de investimento no Serviço Nacional de Saúde feitos no tempo da Troika e que não foram repostos nos últimos anos, lembrar que nos últimos 5 anos foram cortados cerca de 2.000 camas ao Serviço Nacional de Saúde, muitos dos seus funcionários foram dispensados, inclusive a maior parte dos médicos e enfermeiros que nós formamos no nosso país foram aconselhados pelo governo da Troika a emigrar. Imaginemos nós o que seria se não tivéssemos o sinal de saúde e também podemos imaginar se não tivesse havido os cortes que houve, se não tivesse sido secundarizado este eixo fundamental da saúde pública e da assistência ao povo português, se não tivesse sido posto em segundo plano de investimento, a capacidade de resposta que nós temos hoje seria muito mais abrangente e dificuldades que estamos a ter neste momento o povo português não as estaria a passar. É evidente que os governos, como sempre, fazem escolhas e a escolha não foi onde devia ter sido. Imaginemos também o que seria neste momento, em situação de pandemia, se não tivéssemos o poder local democrático, o poder local de proximidade à população. Bem sabemos que umas autarquias funcionam com mais dificuldade que outras. No caso concreto da nossa, fruto de uma assistência financeira, de uma alfadade de fome, está mais condicionada no apoio à população, mas apesar disso tem feito o seu papel. Imaginemos que não havia serviço de proximidade, onde não havia o apoio das autarquias às populações mais necessitadas. Neste momento a situação seria muito pior para nós. Portanto, a conclusão que podemos tirar, e face à pandemia que temos, é que as conquistas de Abril são fundamentais para atravessarmos melhor esta fase. O importante da comemoração do 25 de Abril não é apenas limitarmos a comemorar. O 25 de Abril constrói-se todos os dias, nas ruas, no trabalho e nas reivindicações diárias, no aprofundamento das responsabilidades, dos deveres e dos direitos da população, por melhores salários, melhores condições de vida. O 25 de Abril foi há 46 anos.
nós continuamos a construção de Abril para reivindicar também, e no nosso Conselho particularmente, melhores condições de vida, sobretudo saneamento básico, uma água que devia ser pública e que é privada, um direito que nos foi tirado, melhores acessibilidades. Tudo isso são condições para continuarmos a nossa luta no nosso Conselho e em grande parte do nosso país. Uma questão que nos foi tirada também depois do 25 de Abril, e no que concerne ao poder local, foi a proximidade que havia com as freguesias. No nosso Conselho foram-nos retiradas freguesias. Deve continuar a ser a nossa luta para que Abril se cumpra também no Conselho do Cartaz a reposição das freguesias roubadas. A proximidade que nós vemos nesta altura, que é fundamental, seria muito melhor e muito mais efetiva se o poder local estivesse tal como estava, se as freguesias não tivessem sido tiradas, se não tivessem sido tiradas, sobretudo também, capacidades financeiras ao município, pela situação em que vivemos. Portanto, as conquistas de Abril são para continuar, o 25 de Abril é para comemorar, mas o 25 de Abril é construído todos os dias nas lutas que nós vamos travando. Viva o 25 de Abril! Olá! Celebramos o 25 de Abril de 1974. Celebramos a liberdade num contexto único para todos, num contexto único desde que o nosso país vive em democracia. Celebramos a liberdade quando, pela primeira vez em democracia, nos vemos de alguma forma privados dela, devido ao estado de emergência em que vivemos atualmente, necessário para a contenção da pandemia de Covid-19 que assola o mundo. Não tendo eu vivido antes do 25 de Abril de 74 e por isso não tendo sentido na primeira pessoa as restrições impostas pela ditadura, julgo que ainda temos hoje motivos para celebrar, devendo a forma destas celebrações respeitar todas as indicações das entidades de saúde competentes, tal como aqui estamos a fazer. Devemos preservar a memória. Não podemos esquecer o que nos limita e o que nos potencia. Não podemos esquecer do que passaram os nossos pais e avós, muitos deles privados da possibilidade de escolher o seu caminho, pelo limitado acesso à educação, pelas dificuldades económicas e financeiras por que passaram, pela limitada liberdade imposta e resultante de um regime. Felizmente hoje vivemos uma realidade diferente. Existindo ainda muitas desigualdades a corrigir e muita gente que ainda tem que fazer muitos sacrifícios, é certo que são muitos mais os que hoje estão numa situação de maior conforto, com maior formação académica, com mais entendimento do que se passa no país e no mundo e por isso em melhor posição de realizar as suas escolhas. Mas tendo em atenção o momento em que vivemos, no contexto da pandemia de Covid-19, a realidade que vivemos nos últimos anos poderá ser colocada em causa, pelo elevado impacto que a forma como somos obrigados a lidar com este vírus tem nas relações entre pessoas, mas acima de tudo pelo impacto que esta pandemia está a ter e terá na nossa economia, colocando em causa a sustentabilidade das famílias, empresas, IPSS ou outras associações. Por tudo isto, este momento exige de nós toda a lucidez e sentido de responsabilidade. Exige de nós solidariedade e altruísmo, exige de nós resistência às tentações de populismo e de aproveitamento de situação. Mas também exige de nós preparação e competência, coragem e visão e muito trabalho em equipa, devendo os responsáveis políticos ter a capacidade para pedir à sociedade civil envolvimento e colaboração. Desde há cerca de 2 meses a esta parte, assistimos à preparação e implementação de planos de contingência no sentido de proteger as pessoas deste vírus. Enquanto comunidade, revelando fragilidades compreensíveis numa situação desta dimensão, demonstramos também capacidade e rapidez nesta adaptação. O controle epidemiológico está nesta altura em bom andamento e quero acreditar que o sistema de saúde está hoje mais preparado, muito pelo extraordinário trabalho dos profissionais envolvidos. Verificamos de uma forma geral que os portugueses têm vindo a respeitar de uma forma exemplar as medidas de isolamento ou distanciamento social, contribuindo também assim para minimizar a propagação do vírus. Torna-se agora urgente preparar o país, as regiões, os concelhos, as instituições e as famílias para esta nova realidade. As medidas de curto prazo, no apoio às famílias e instituições, contribuem para minimizar impactos, fazendo parte do primeiro plano de reação. Mas é fundamental preparar já a adaptação a este novo paradigma e aos impactos económicos severos que se farão sentir. Muito dependerá das instituições europeias e do Estado Central,
Mas acredito também que as comunidades regionais e concelhias deverão desde já procurar oportunidades e o seu caminho de recuperação económica. As fragilidades económicas e financeiras do nosso município são já conhecidas. A capacidade para atrair investimento e fixar empresas também não se tem verificado na medida do que se desejaria. E se mantivermos a mesma receita, o bolo não sairá melhor do forno. Torna-se por isso urgente fazer diferente. É possível fazer diferente. Com coragem, sem medo, com criatividade e ousadia, como fizeram os homens de Abril. Saúde para todos, viva a liberdade, viva Portugal, viva o cartaz. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente do Executivo, Senhores Vereadores e Vereadoras, Senhores Deputados e Deputadas Municipais, demais entidades oficiais e municípios, 25 de Abril de 2020. A humanidade enfrenta uma pandemia viral, as pessoas estão fechadas em casa, as notícias dão conta dos números de infectados e da mortandade provocada pela doença. Os líderes dos países procuram soluções para enfrentar a crise de saúde pública e a crise socioeconómica que se instalou. Parece o argumento de um filme de ação, mas não é. Esta é a realidade com que estamos confrontados, tendo pela frente um caminho de incertezas. Os mais pequenos estão fechados em casa e não podem brincar com os amigos. Os que andam na escola têm aulas pela televisão e veem os professores através do computador. Os crescidos trabalham em casa enquanto cuidam dos filhos, das refeições, das roupas e da própria casa. As saídas para compras são quase uma viagem à clandestinidade. Os avós estão longe, os idosos estão isolados, sem o carinho de uma visita. E poderíamos citar muitíssimos mais exemplos de como estamos hoje condicionados nas liberdades mais prosaicas, começando pela liberdade dos afetos e de dar um abraço. O número de infectados registados em Portugal está na casa das 2 dezenas de milhares. O número de vítimas mortais ultrapassa os 700 e o nosso concelho não escapa à estatística das vítimas da Covid. Convivemos com uma realidade que se instalou de forma demasiado rápida para que pudéssemos absorver e compreender todo o seu impacto em tempo real. É uma bomba ao retardador, cujo resultado está ainda desfasado do efeito imediato da doença. É o presente que nos ameaça, mas é o futuro que mais nos preocupa, porque mergulhamos em território desconhecido. Este território desconhecido abriu-nos portas para importantes reflexões sobre a sociedade, as instituições e o papel que cada um de nós pode e deve desempenhar. Abriu-nos também as portas para refletirmos sobre a forma de nos relacionarmos e sobre a forma de encararmos a liberdade. Quando as circunstâncias determinam o confinamento coletivo, estamos todos a ser confrontados com a privação mais elementar das liberdades. A liberdade de ter uma vida pessoal, social e económica, a liberdade da circulação. Resta-nos a liberdade de pensamento e de expressão, também ela limitada, quando se deixa de ter acesso a um bem tão precioso como é a cultura. Valem-nos as novas tecnologias que nos permitem comunicar de forma instantânea, veiculando às vezes de forma massiva o melhor e o pior do que pensamos e do que somos. Neste dia em que comemoramos o 46º aniversário do 25 de Abril de forma inédita, não é possível passar ao lado de toda esta realidade. Não é possível deixar de fazer um ponto da situação que só pode pecar pela pouca profundidade. Questionam-se muitas pessoas sobre a necessidade de, em plena pandemia, com efeitos tão complicados, celebrar o 25 de Abril. É preciso celebrar, porque há uma liberdade da qual temos saudades, mas que sabemos que está a apenas algum tempo de distância. Temos de readquiri-la logo que possível. É importante celebrar porque as instituições são a base do Estado democrático, pelo qual lutamos todos os dias e asseguram a pluralidade. Esta Assembleia Municipal é a instituição mais representativa do nosso concelho e a Assembleia da República é a mais representativa do nosso país. Hoje, para mim, é importante saber o que pensam as outras forças políticas, ouvir os seus contributos e as opiniões dos seus líderes.
Considero que é importante para a sociedade o conhecimento dessas posições. A participação democrática é fundamental, pelo que não faz qualquer sentido questionar ou colocar em causa que se comemore o 25 de Abril. Nas atuais circunstâncias, a melhor forma de comemorar o 25 de Abril é trabalhar para retomar a liberdade em conjunto e de forma solidária. Fala-se de possíveis sequelas da pandemia provocada por uma doença cujo comportamento não é ainda inteiramente conhecido pela ciência e pela medicina. Mas há uma sequela que já se instalou e que ultrapassa a ciência. Uma crise económica e social tremenda que começa agora a desenvolver-se, criando situações de desigualdade e de carência para as quais são necessárias estratégias inovadoras e audazes. É uma crise sem precedentes em que a solidariedade terá um papel decisivo na União Europeia, por exemplo, entre Estados-membros, na coesão nacional, entre regiões e entre setores de atividade, na estabilidade social entre os cidadãos. Neste momento, a palavra solidariedade tem novo significado e nova dimensão. A solidariedade terá de ser a substituta da liberdade coletiva que ainda não readquirimos. Estamos efetivamente convocados para mostrarmos a nossa fibra enquanto pessoas e enquanto povo. E é à nossa volta, junto da nossa comunidade, que temos o dever de dar o melhor de nós para apoiar quem mais precisa, para apoiar instituições e entidades, públicas ou privadas, que estão focadas no controle da situação e em encontrar estratégias de apoio e recuperação. Da mesma forma que temos tido o Presidente da República e no Primeiro-Ministro os líderes de que o país precisa para atravessar a pandemia, gostaria de destacar o papel do Executivo Municipal, uma equipa que tem assegurado a rede de apoio social tão necessária neste momento à população do nosso concelho. Este é o tempo da solidariedade, mas também é o tempo da visão estratégica. Num horizonte carregado de nuvens negras, é difícil pedir que se veja mais e melhor. Mas é isso que pedimos agora, que no nosso concelho, entre todos, ninguém baixe os braços, que tenhamos a prudência e a capacidade de aguentar até que o pior tenha passado e que saibamos arregaçar as mangas e deitar mãos à obra a seguir, sem deixarmos ninguém para trás. Este é o maior ideal de Abril, uma sociedade livre, solidária, em que ninguém fique para trás. Não posso, evidentemente, deixar de falar do setor em que trabalho, porque é um setor absolutamente fundamental para que possamos vencer a pandemia. Sou profissional de saúde e o meu trabalho está a cruzar-se com a Covid-19. A exemplo de todos os meus colegas, dou o meu melhor todos os dias para ajudar a vencer a doença e a salvar vidas. Mas o meu melhor de nada serve se não derem também o vosso melhor na adoção de todas as medidas de segurança recomendadas. Agradeço, em nome de todos os profissionais de saúde, todos os gestos de carinho e de solidariedade que têm tido connosco, que estamos a trabalhar em condições que não vou aqui abordar. Estamos gratos pela valorização do nosso trabalho, mas a qualidade do nosso trabalho mede-se em números. Precisamos menos infectados, menos hospitalizados, menos óbitos para sabermos que estão a colaborar connosco. Está literalmente nas mãos de todos voltarmos a uma vida que queremos melhor e mais livre. Mas os profissionais de saúde não são os únicos que estão na linha da frente. Por isso, em nome de todos os municípios do nosso concelho e do Partido Socialista, quero agradecer aos homens e mulheres que continuam a trabalhar e a assegurar que não nos faltam alimentos na mesa, que não nos faltam medicamentos, nem nos transportes, nem na segurança, nem na higiene. Entre tanta coisa que nos falta, também há muita coisa que temos, como demonstram também agora os nossos professores, os nossos estudantes, os próprios pais e avós, que em conjunto dão o melhor para que não se perca um ano de escola. Este é talvez o esforço que melhor está a unir gerações. Um exemplo de esforço titânico que só compensará a solidariedade se esta funcionar como liberdade. Viva o 25 de Abril! Viva a solidariedade! Viva a liberdade! Olá, amigas e amigos de Abril.
saúdo todos de forma calorosa, uma saudação também para todas as forças políticas do Concelho do Cartacho, que também através destas plataformas digitais estão a endereçar a sua mensagem de Abril a todos os nossos concidadãos. 5 forças políticas que representam 5 visões distintas, 5 vozes de Abril, 5 vozes democráticas que se juntaram para falar da Revolução dos Cravos, para transmitir aos cartacheiros de todas as nossas freguesias a mensagem política que o momento que atravessamos exige de cada um de nós. E essa mensagem é uma mensagem muito clara. Para lá de tudo que nos possa separar enquanto cidadãos livres, enquanto militantes de causas e de ideais, existe um compromisso com a democracia e com a liberdade que nos une. Podemos ter ideias diferentes, podemos ter caminhos diferentes para o nosso concelho, podemos ter soluções diferentes para resolver cada uma das suas urgências, mas o que retiro do pluralismo democrático é a necessidade cada vez maior de nos unirmos quanto ao essencial. O 25 de Abril vive desta diversidade, vive destes pensamentos diferentes, vive do respeito por todos e pelas ideias de todos. É esta, sem dúvida, a força da democracia. Assinalamos os 46 anos da nossa Revolução num tempo de emergência marcado pela pandemia do Covid-19. Um tempo de novos desafios, de muitos receios e de fortes incertezas quanto ao nosso futuro. Mas julgo que é em momentos destes, mais do que em quaisquer outros, que é necessário ir à origem, buscar inspiração, buscar ânimo e buscar coragem. Amanhã de 25 de abril de 1974, a data fundadora da democracia que hoje assinalamos, é, para os dias que hoje atravessamos, uma fonte inspiradora de determinação e de coragem. A determinação e a coragem de Salgueiro Maia e de todos aqueles que o acompanharam em busca de um sonho. O sonho de um país livre e democrático. O sonho de um país igual para homens e mulheres. O sonho de um país em que cada cidadão tem o poder do voto livre, do voto secreto, do voto democrático para escolher quem o representa. O sonho de um Portugal mais justo e solidário. O sonho de uma nação mais desenvolvida. O sonho de um país em que a riqueza fosse melhor distribuída. As desigualdades sociais que ainda persistem, a crescente pobreza, as desigualdades sociais que vamos vendo ainda muito presentes no nosso país, gera muitas vezes um sentimento de descrença em relação ao futuro e em relação à própria data do 25 de Abril e naquilo que ela nos trouxe de mudança. Contudo, cumprir Abril hoje é seguir o exemplo de todos aqueles nossos concidadãos que estão na linha da frente do combate ao Covid-19. Temos uma terra com gente fantástica, sempre que pedido ajuda, sempre que pedido auxílio, cada um dos cartacheiros de cada uma das nossas freguesias disse presente. Cabe aqui, naturalmente, um elogio a todos aqueles que estão na primeira linha, aos profissionais de saúde, naturalmente, às forças policiais, aos serviços de todas as autarquias, aos serviços especificamente de bombeiros municipais, de proteção civil, às instituições de solidariedade social que nesta altura fazem um esforço enorme para cuidar dos mais idosos, das pessoas com
das pessoas com deficiência. Cumprir Abril é isto, é estes laços de solidariedade, de fraternidade que vamos vendo em muita gente a doar tanta e tanta coisa para que não falte nada a quem precisa. A nossa rede de voluntários que corporiza e simboliza bem o que são os sentimentos da nossa comunidade ao nível da solidariedade, volto a dizer, ao nível da entreajuda, da ajuda e do bem ao próximo. Sem dúvida que vivemos tempos de sobressalto, tempos misturados com angústia e alegria. Tudo misturado muitas vezes ao mesmo tempo, mas é a esperança e é aí que nos seguramos na esperança. É a esperança que nos alimenta, é o coração solidário e profundamente humanista da gente da nossa terra que nos faz acreditar e ter a esperança que vamos sair melhor de tudo aquilo que nesta altura estamos a passar. Precisamos de todos. E aqui, como tenho dito em várias manifestações, quando tivermos a nossa vida de volta, vamos mesmo precisar de todos. Temos muito por fazer pelo próximo. Nas palavras e na música de Zeca Afonso, façamos todos da nossa terra a terra da fraternidade, em que em cada esquina encontramos um amigo, na ajuda que vamos dar ao comércio local que está a passar bastante mal, a todos aqueles serviços no cabeleireiro, no barbeiro, onde em cada esquina encontramos sempre este amigo que fala a letra de Zeca. Em cada rosto igualdade, não deixar ninguém para trás. Tratar todos por igual. Portugueses, indianos, chineses, tratar todos aqueles que na nossa comunidade encontramos em cada rosto essa igualdade. As palavras do Zeca são a voz do nosso sonho, a voz do sonho de Abril, a voz de cada um de nós, a voz da esperança que nos alimenta e motiva pelo bem. A voz das conquistas de Abril. E aqui destacamos o Serviço Nacional de Saúde. O melhor sistema de saúde que podíamos ter, um dos melhores do mundo, na forma como cuida de cada um de nós, da forma como semeia o amor ao próximo. São estes exemplos de tanta e tanta gente que são hoje a nossa voz. De tanta e tanta gente que cuida dos outros, dizia, é neste amor ao próximo que acreditamos para construirmos todos, porque precisamos de todos, um concelho e um país mais justo, mais solidário e mais fraterno. Se o fizermos todos, se enchermos a nossa vida de amor, a nossa terra de compaixão, de solidário, de humanismo, estaremos a cumprir os desígnios de Abril. Viva o 25 de Abril, viva o Conselho do Cartaz, saúde para todas e todos vós. Muito obrigado.